Senhor, afaste-se da fila agora. A bolsa é sua? A voz do agente de segurança cortou o ar do aeroporto como uma lâmina. Seca, impaciente, carregada de desconfiança. Algumas pessoas à frente se viraram imediatamente. Outras, atrás, resmungaram em silêncio, irritadas com a interrupção. O fluxo perfeito de malas, passos apressados e anúncios metálicos foi quebrado por aquele chamado brusco. O homem parou. Ele vestia uma camisa simples, de algodão claro, já um pouco gasta nos ombros. Calça jeans comum. Tênis discretos. Nada que chamasse atenção. Nada que denunciasse quem ele era. Apenas mais um passageiro prestes a atravessar o controle de segurança de um aeroporto internacional. Eu falei com o senhor. A bolsa. Coloque aqui na bancada. Agora. Roberto Carlos obedeceu sem dizer uma palavra. Pousou a bolsa de mão lentamente sobre a superfície fria de aço. Seus movimentos eram calmos demais para um ambiente onde todos pareciam sempre correr. Havia algo quase ritual naquele gesto, como se ele tivesse cuidado para não fazer barulho, para não parecer agressivo, para não provocar. O agente puxou a bolsa com força excessiva, abriu o zíper de uma vez, sem delicadeza alguma. O que é isso aqui? Ele puxou um pequeno saco de pano, amarrado com um nó simples. O pano estava um pouco escurecido pelo tempo. Usado. Claramente não era novo. Não era algo comprado em loja de aeroporto. Responda. O que é isso? Roberto Carlos levantou o olhar. Seus olhos não demonstravam medo, nem desafio. Apenas atenção. É terra, respondeu, com a voz baixa. Houve um segundo de silêncio. Um daqueles silêncios que duram pouco, mas pesam muito. Terra? O agente repetiu, com um meio sorriso torto. O senhor está dizendo que carrega terra na bagagem de mão? Algumas pessoas na fila começaram a prestar mais atenção. Um homem de terno ajeitou o relógio no pulso, curioso. Uma mulher cruzou os braços. 2 jovens cochicharam algo e riram discretamente. Isso não pode passar pelo controle sem verificação. O senhor sabe disso, não sabe? Continuou o agente, agora mais alto, quase performático, como se quisesse deixar claro quem mandava ali. Outro segurança se aproximou. Depois mais um. O clima mudou. O espaço ao redor da bancada pareceu encolher. Pode ser material orgânico não declarado. Pode ser substância ilícita. Pode ser qualquer coisa. Terra não é substância ilícita, respondeu Roberto Carlos, com a mesma calma. O agente riu, um riso curto, debochado. Aqui quem decide isso somos nós. Ele puxou o nó do saco de pano com força demais. O tecido cedeu. Antes que alguém pudesse reagir, o conteúdo escorreu. A terra caiu. Caiu no chão branco e brilhante do aeroporto como algo fora de lugar. Um contraste quase ofensivo. Grãos escuros espalhados, irregulares, manchando a superfície impecável. Por um instante, ninguém falou nada. Depois veio o riso. Meu Deus, alguém comentou atrás. É só terra mesmo. Olha o trabalho que ele deu por causa disso. Alguns riram abertamente agora. Outros balançaram a cabeça em desaprovação. Um jovem sacou o celular, discretamente, como quem pensa em gravar. O agente suspirou alto, teatral. Era isso? Sério? Disse, apontando para o chão. O senhor atrasou todo mundo por causa de um punhado de terra? Roberto Carlos não respondeu de imediato. Ele se abaixou. Não com pressa. Não com raiva. Ajoelhou-se devagar, ignorando os olhares, ignorando os comentários. Usou as próprias mãos para juntar a terra, com cuidado, como se cada grão importasse. Seus dedos ficaram sujos. Não pareceu se importar. O riso diminuiu um pouco. Ainda havia ironia no ar, mas algo naquela atitude começou a causar um leve desconforto. Pode deixar isso aí, disse o agente, impaciente. Vai sujar tudo de novo. Roberto Carlos continuou recolhendo a terra. O senhor não está entendendo a gravidade da situação? Insistiu o agente. Isso aqui é um aeroporto internacional. Não é a sua casa. Roberto Carlos ergueu o olhar, ainda ajoelhado. Eu sei exatamente onde estou, disse, com voz firme, porém respeitosa. Houve algo naquele tom que fez o agente franzir a testa. Não era submissão, mas também não era desafio. Era dignidade. Então explique por que alguém em sã consciência acha normal viajar com terra.
Algumas pessoas pararam de rir. Outras continuaram observando, agora em silêncio. Roberto Carlos terminou de juntar o que pôde. Colocou a terra de volta no saco de pano, improvisando nó com dedos sujos. Levantou-se devagar. Para o senhor, isso é só sujeira, disse. Para mim, não é. Ah, não? O agente cruzou os braços. Então o que é? Exatamente. Roberto Carlos respirou fundo. Não respondeu de imediato. Olhou ao redor. Rostos curiosos. Rostos impacientes. Rostos julgadores. Nenhum o reconhecia. Nenhum sabia quem ele era. E, naquele momento, isso não fazia a menor diferença. É parte da minha história, respondeu. Um riso curto ecoou de algum lugar da fila. História? Agora pronto. O agente balançou a cabeça. Escuta, senhor, isso aqui não é lugar para filosofia barata. Eu não estou filosofando, respondeu Roberto Carlos. Estou dizendo a verdade. A verdade é que isso pode ser apreendido. E a verdade é que eu não vou jogar fora, disse Roberto Carlos, sem elevar a voz. O clima ficou mais pesado. Um dos seguranças mais jovens cochichou algo no ouvido do agente principal. Ele respondeu com um gesto de desdém. O senhor acha que é especial? Perguntou o agente, agora claramente irritado. Todo mundo aqui deixa coisas para trás. Todo mundo abre mão. O senhor não é diferente. Roberto Carlos sustentou o olhar. É exatamente aí que o senhor está enganado. Ah, é? É. Silêncio. O barulho distante dos anúncios voltou a ser percebido. Um bebê chorou em algum ponto do saguão. Um carrinho de bagagens passou rangendo. Última chance, disse o agente. Explique de forma clara por que eu não deveria recolher isso agora. Roberto Carlos segurou o pequeno saco de pano com as duas mãos. Aproximou-o do peito, quase como um gesto instintivo. Porque quando eu estou longe do meu país, começou. Isso é o que me lembra de onde eu vim. Algumas pessoas trocaram olhares. O tom havia mudado. Não era mais defensivo. Era confessional. O senhor está longe agora, ironizou o agente. Isso não muda as regras. Eu sei, disse Roberto Carlos. Mas muda quem eu sou quando estou longe. O agente ficou em silêncio por alguns segundos. Depois soltou um riso curto. O senhor está tentando me comover? Não, respondeu Roberto Carlos. Estou apenas sendo honesto. Uma mulher na fila, mais velha, parou de mexer no celular. Observava atentamente agora. Honesto ou estranho? Alguém comentou. Roberto Carlos ouviu. Não reagiu. Quando eu saí da minha cidade pela primeira vez, continuou, sem ser interrompido, eu não tinha nada. Nenhum luxo. Nenhuma certeza. Só sonhos e medo. O agente suspirou, impaciente. Isso não é relevante. É pra mim. O tom não era confrontacional. Mas havia algo inquebrável ali. Essa terra, disse Roberto Carlos, levantando levemente o saco, não me lembra vitória. Me lembra esforço. Me lembra noites difíceis. Me lembra que eu precisei correr muito mais do que outros para chegar onde cheguei. Um silêncio estranho começou a se formar ao redor. Não um silêncio de respeito ainda, mas de curiosidade genuína. O senhor fala como se tivesse chegado muito longe, comentou o agente. Roberto Carlos sorriu de leve. Um sorriso curto, quase triste. Cheguei longe o suficiente para saber que nunca posso esquecer o começo. O agente olhou para ele de cima a baixo. Ainda não havia reconhecimento. Só avaliação. Mesmo assim, isso não justifica nada. Roberto Carlos assentiu. Eu sei. Ele deu um passo para trás, ainda segurando o saco de pano. Se o senhor precisar ficar com ela, disse, faça o que tiver que fazer. Houve um murmúrio geral. Alguns se surpreenderam com aquela concessão. Outros interpretaram como derrota. O agente pareceu satisfeito por um instante. Estendeu a mão. Então entregue. Roberto Carlos não se moveu. Mas antes, completou, eu só queria que o senhor entendesse uma coisa. O quê? Roberto Carlos ergueu o olhar novamente. Seus olhos estavam firmes, profundos, cheios de algo que não se aprendia em curso de segurança aeroportuária. Isso não é só terra. O agente bufou. Já ouvi isso. É o lugar onde eu aprendi a ser quem eu sou, disse Roberto Carlos. E ninguém ri quando alguém carrega a própria história. O riso havia cessado completamente agora. Ninguém falou nada.
E foi ali, naquele exato momento, antes que qualquer um percebesse quem ele realmente era, que o peso daquela pequena quantidade de terra começou a mudar tudo. O silêncio que se formou depois daquela frase não foi confortável. Não era um silêncio respeitoso, nem tampouco pacífico. Era um silêncio cheio de tensão, como se todos ali sentissem que algo importante estava prestes a acontecer, mas ninguém soubesse exatamente o que. O agente de segurança pigarreou, claramente incomodado por ter perdido o controle da situação por alguns segundos. Ele não gostava daquele tipo de passageiro. Não gostava de pessoas que não gritavam, não reclamavam, não imploravam. Pessoas calmas demais costumavam ser as mais difíceis. História todo mundo tem, disse ele, quebrando o silêncio. Isso não faz de ninguém especial aqui dentro. Roberto Carlos assentiu lentamente, como quem concorda parcialmente. É verdade, respondeu. Todo mundo tem uma história. Então por que a sua deveria importar mais do que a dos outros que estão esperando? Roberto Carlos olhou para a fila atrás de si. Pessoas cansadas, algumas irritadas, outras apenas entediadas. Ele percebeu olhares de reprovação. Um homem mais jovem revirou os olhos, claramente pensando que aquilo tudo era uma perda de tempo. Não deveria, disse Roberto Carlos. E eu nunca disse que deveria. O agente franziu a testa. Então o senhor está aqui apenas criando um problema. Eu não criei nada, respondeu Roberto Carlos. Eu só trouxe comigo algo que faz parte de mim. Aqui dentro, isso não importa, rebateu o agente, batendo levemente com os dedos na bancada. Aqui dentro, o que importa são regras. Regras são importantes, concordou Roberto Carlos. Mas elas não explicam tudo. O agente soltou uma risada curta, sem humor. O senhor parece gostar de falar bonito. Roberto Carlos não respondeu. Guardou o pequeno saco de pano no bolso interno da jaqueta, com cuidado, como se quisesse protegê-lo do ambiente hostil ao redor. Vou ser direto, disse o agente. Eu posso aprender isso agora, registrar ocorrência, e o senhor perde o voo. Ou o senhor entrega voluntariamente, segue viagem, e isso acaba aqui. Um murmúrio percorreu a fila. Algumas pessoas assentiram, como se aquela fosse a solução óbvia. É só terra. Alguém cochichou. Vale mesmo tudo isso? Roberto Carlos ouviu. Fechou os olhos por um breve instante. Não em oração, mas como quem busca paciência. Se eu entregar, perguntou, o senhor vai entender o que está levando de mim? O agente bufou. Eu não preciso entender nada. Eu sei, disse Roberto Carlos. Mas talvez devesse. O agente se inclinou levemente para frente, diminuindo a distância entre eles. O senhor está me desafiando? Não, respondeu Roberto Carlos, sem hesitar. Estou conversando. A diferença entre as duas coisas parecia pequena para quem observava de fora, mas era enorme naquele momento. Olha ao redor, continuou o agente, abrindo os braços. O senhor está causando atraso, desconforto, risadas. Tudo isso por causa de um símbolo que só existe para você. Roberto Carlos seguiu o gesto com os olhos. Viu a mulher mais velha que agora observava em silêncio. Viu o jovem com o celular abaixado, sem coragem de gravar. Viu uma criança puxando a manga da mãe, curiosa. Às vezes, disse Roberto Carlos, aquilo que só existe para nós é o que nos mantém inteiros. Isso é drama, comentou alguém. Roberto Carlos virou-se levemente na direção da voz, mas não respondeu. Voltou-se ao agente. Quando eu era garoto, começou, eu viajava horas em ônibus velho para jogar futebol. Muitas vezes voltava para casa sem nada. Nem vitória, nem dinheiro. Só cansaço. E o que isso tem a ver com agora? Tudo, respondeu Roberto Carlos. Porque foi ali que eu aprendi a não desprezar o pouco. O agente suspirou. Claramente não queria ouvir histórias. O senhor acha que eu nunca estive longe de casa? Disse ele. Acha que eu não sei o que é saudade? Roberto Carlos o encarou com atenção pela primeira vez de verdade. Então o senhor sabe, disse, que a saudade não se explica. Se sente. O agente desviou o olhar por um instante, incomodado. Mesmo assim, isso não muda o fato de que eu estou sendo tratado como alguém suspeito, completou Roberto Carlos, com suavidade. Por carregar algo simples. Porque é estranho. Estranho para quem? O agente abriu a boca para responder, mas hesitou. A pergunta parecia simples demais, direta demais. Para o padrão, acabou dizendo. Roberto Carlos sorriu de leve. Eu nunca fui muito bom em seguir padrões.
Algumas pessoas na fila trocaram olhares. Havia algo naquela frase que soava verdadeiro demais para ser apenas pose. Então o senhor se considera diferente? Não, respondeu Roberto Carlos. Me considero grato. Grato pelo quê? Por terra. Por tudo que ela representa. O agente passou a mão no rosto, claramente perdendo a paciência. O senhor sabe quantas pessoas passam por aqui por dia? Imagino que muitas. E o senhor sabe quantas histórias eu escuto? Roberto Carlos assentiu. Mas poucas são escutadas de verdade, disse. O comentário caiu como um peso invisível. O senhor fala como se soubesse muito sobre isso. Eu sei o que é não ser ouvido, respondeu Roberto Carlos. Por muito tempo, ninguém me ouviu. Um homem na fila riu de novo, mas dessa vez o riso foi curto, nervoso. Algo naquele clima estava mudando, mesmo que ninguém quisesse admitir. Escuta, disse o agente, baixando um pouco o tom. Se o senhor cooperar, isso termina agora. Cooperar não é o mesmo que desistir, respondeu Roberto Carlos. Então o senhor prefere criar um caso? Roberto Carlos pensou por alguns segundos antes de responder. Eu prefiro ser fiel a quem eu sou. O agente olhou ao redor, como se buscasse apoio. Os outros seguranças permaneciam em silêncio, observando. O senhor tem ideia do ridículo disso tudo? Disse, apontando para o saco de pano. Adulto, viajando, se apegando à terra. Roberto Carlos respirou fundo. Ridículo, disse, é esquecer de onde veio. Dessa vez, ninguém riu. A mulher mais velha deu um passo à frente, quase sem perceber. Ele não está fazendo mal a ninguém, murmurou, mais para si do que para os outros. O agente lançou-lhe um olhar de advertência. Senhora, por favor, permaneça na fila. Ela recuou, constrangida. Roberto Carlos percebeu o gesto e sentiu um aperto leve no peito. Não queria que mais ninguém fosse envolvido. Se o problema é a regra, disse ele, eu aceito seguir o procedimento que o senhor achar correto. Isso inclui apreensão. Inclui explicação, corrigiu Roberto Carlos. Não humilhação. A palavra pairou no ar. Humilhação. O agente apertou os lábios. Ninguém está humilhando ninguém aqui. Roberto Carlos olhou para o chão, para a mancha de terra que ainda não havia sido completamente limpa. Nem sempre a humilhação vem em forma de grito, disse. Às vezes vem em forma de riso. Alguns desviaram o olhar, constrangidos. O senhor acha que todo mundo aqui está rindo de você? Não, respondeu Roberto Carlos. Alguns estão rindo de algo que não entendem. Outros estão apenas repetindo. E o senhor se coloca acima disso? Não, disse ele. Eu me coloco dentro disso. O agente ficou em silêncio por alguns segundos, avaliando. Depois respirou fundo. Última pergunta, disse. Essa terra é tudo que o senhor trouxe do seu lugar? Roberto Carlos balançou a cabeça. Não. Então por que ela é tão importante? Roberto Carlos pensou. Pensou no chão quente da sua cidade. Pensou nos pés descalços. Pensou na poeira levantando depois do treino. Pensou no cheiro da chuva batendo na terra seca. Porque ela não muda, respondeu. Tudo muda quando a gente vai embora. Pessoas, casas, ruas. Mas a terra, ela continua ali, esperando. O agente engoliu em seco. O senhor fala como se tivesse deixado algo para trás. Eu deixei, disse Roberto Carlos. E ao mesmo tempo, nunca deixei. O agente desviou o olhar novamente. Havia algo naquela conversa que ele não sabia mais como controlar. Mesmo assim, disse, retomando o tom profissional. Isso ainda precisa ser resolvido. Roberto Carlos assentiu. Eu sei. Ele segurou o saco de pano com firmeza, mas sem rigidez. Só peço que resolva sabendo que, para mim, isso pesa mais do que parece. O agente observou aquele homem simples, de postura tranquila, sem saber que diante dele estava alguém cuja história ecoava em estádios pelo mundo inteiro. Naquele momento, ele não via um ídolo. Via apenas alguém que se recusava a abrir mão de algo invisível aos olhos da maioria. Espere aqui, disse o agente, finalmente. Vou verificar uma coisa. Ele se afastou alguns passos, falando ao rádio em voz baixa. A fila permaneceu parada. Roberto Carlos ficou ali, imóvel, sentindo os olhares sobre si. Alguns curiosos. Outros pensativos. Alguns,
Agora, respeitosos. Ele respirou fundo. Não sabia ainda, mas aquela pequena quantidade de terra estava prestes a revelar não só quem ele era, mas também quem muitos ali haviam esquecido de ser. O agente voltou com passos mais rápidos do que antes, como quem tenta parecer ocupado para justificar a demora. Trazia no rosto uma expressão dura, mas agora havia algo novo ali, uma ponta de dúvida. Não era exatamente compaixão. Era desconforto. Como se aquela história tivesse atravessado a barreira invisível que separa passageiro de pessoa. Senhor, eu vou precisar que o senhor abra novamente a bolsa. Roberto Carlos assentiu e fez o movimento com tranquilidade. O saco de pano ainda estava em sua mão, e ele o colocou com cuidado sobre a bancada, como se estivesse depositando algo frágil. A terra, mesmo recolhida, ainda deixava pequenas marcas nos seus dedos. Ele não limpou. Não tentou disfarçar. Aquela sujeira não era vergonha. Era lembrança. O agente fez um sinal para outro segurança se aproximar. Um terceiro já estava ali. A atenção ao redor crescia. A fila havia parado completamente. Os olhares se multiplicavam como lâminas invisíveis. Eu consultei o procedimento, disse o agente, sem olhar diretamente para Roberto Carlos. Material orgânico pode precisar de declaração dependendo do destino. E, ele hesitou, como se buscasse a palavra, e precisamos confirmar que não há risco. Tudo bem, respondeu Roberto Carlos. Eu entendo. O agente pareceu irritado com a resposta calma. Era como se ele esperasse resistência, grito, indignação. Mas Roberto Carlos oferecia apenas serenidade, o que deixava o agente sem o roteiro habitual. O senhor está viajando para onde? Roberto Carlos respondeu o destino. Um país distante, frio, com idioma diferente, compromissos de trabalho, reuniões, fotos, entrevistas, aquela rotina que, para o mundo, parecia glamour, mas que para ele sempre foi uma espécie de solidão organizada. O agente ouviu e fez uma anotação. E o senhor pretende levar isso até lá? Roberto Carlos olhou para o saco de pano e depois para o agente. Pretendo, disse. Se me permitirem. O agente soltou um HM desconfiado. Pegou um par de luvas, calçou com movimentos rápidos e pegou o saco pelo nó. Abriu de novo, dessa vez com mais cuidado. Como se, de alguma forma, tivesse percebido que havia algo quase sagrado no modo como aquele homem tratava o conteúdo. A terra apareceu novamente, escura, com pequenos fragmentos de raiz, como se tivesse sido recolhida não de um vaso ou jardim qualquer, mas de um chão verdadeiro. O agente aproximou do nariz, cheirou com cautela, como quem tenta identificar algo proibido. Fez uma careta. Cheiro de terra. Um riso tímido escapou de alguém, mas morreu rápido, sufocado pela atmosfera pesada. Vou precisar testar, disse o agente, chamando um colega que trazia uma pequena tira de teste, um kit rápido. Pode testar, respondeu Roberto Carlos. O colega se aproximou, mergulhou a tira no material, fez procedimentos. Enquanto isso, o agente principal inclinou-se de novo para Roberto Carlos. O senhor sabe que, se isso der positivo para qualquer coisa suspeita, o senhor vai ficar detido, né? Roberto Carlos assentiu. Eu sei. E o senhor ainda assim quis trazer? Roberto Carlos pensou por alguns segundos. Seus olhos se perderam por um instante em algum lugar além da parede branca do aeroporto, como se estivesse olhando para um outro cenário, um outro tempo. Então respondeu. Sim. Por quê? A pergunta veio com uma mistura de irritação e curiosidade. Não era mais apenas acusação. Havia ali uma pequena brecha de humanidade. Roberto Carlos respirou fundo. Não queria fazer um discurso. Não queria virar espetáculo. Mas sentiu que, se não explicasse naquele momento, aquela terra seria reduzida a motivo de piada. E não era isso que ele aceitava. Não por orgulho. Por gratidão. Porque tem dias, começou, com voz baixa, em que a gente está num lugar enorme, cheio de luz, cheio de gente, e mesmo assim se sente pequeno. O agente piscou, sem entender para onde aquilo ia. Atrás, as pessoas escutavam com atenção crescente. Eu já estive em lugares onde todo mundo gritava meu nome, continuou Roberto Carlos, escolhendo as palavras com cuidado, sem mencionar quem era. Estádios, ruas, eventos. E, mesmo assim, a saudade consegue gritar mais alto que tudo. O agente franziu a testa. O senhor é artista? Roberto Carlos quase sorriu, mas segurou. Sou trabalhador. Respondeu. Como todo mundo.
A resposta, simples, desarmou algumas expectativas. O colega com a tira de teste mexia no kit, esperando o resultado. O tempo parecia alongar. Quando eu era garoto, prosseguiu Roberto Carlos, eu não tinha muita coisa para chamar de minha. Mas eu tinha um chão. Ele falou chão com uma entonação que parecia carregar mais do que cimento e terra. Era chão de infância. Chão de tombos. Chão de correr atrás de bola. Chão de voltar para casa com a camiseta colada de suor. A mãe reclamando, o pai calado, a mesa simples. Um chão que eu pisava descalço. Disse. Um chão que me ensinou que nada vem fácil. O agente olhou para a terra, depois para Roberto Carlos. O sarcasmo diminuíra. O tom do agente já não era de deboche. Era de alguém que, sem perceber, estava sendo puxado para dentro da história. E isso aí é desse chão? É, respondeu Roberto Carlos. De onde eu cresci. De onde eu aprendi a respeitar o pouco. O agente respirou fundo, como se quisesse dizer isso não é da minha conta. Mas já era tarde, era da conta dele agora, porque aquela cena estava acontecendo diante dele, e porque, no fundo, todo mundo tem um lugar que chama de casa, mesmo que finja que não. Uma senhora na fila, com olhos úmidos, levou a mão ao peito sem perceber. Eu fui embora de casa uma vez, disse Roberto Carlos, sem olhar para ninguém específico, como se conversasse com a própria memória. Eu fui embora achando que eu ia voltar em poucos meses. A vida virou outra coisa. Eu viajei, eu trabalhei, eu me vi em países que eu nem sabia apontar no mapa quando criança. O agente, automaticamente, perguntou. E voltou? Roberto Carlos sorriu de leve. Voltei muitas vezes. Mas nunca do mesmo jeito. A frase caiu como pedra dentro de água. Simples, mas criando ondas. O colega do teste olhou para a tira, depois para o agente. Ainda não falou nada. O agente fez um gesto para esperar. E quando eu estava longe, continuou Roberto Carlos, eu percebi que a maior armadilha de estar longe é esquecer. Esquecer o quê? Perguntou o agente, quase sem perceber que agora ele também queria entender. Esquecer que a gente é feito de começo, respondeu Roberto Carlos. De raiz. De gente que segurou a nossa mão quando ninguém conhecia nosso nome. Um rapaz na fila, jovem, com camiseta de time brasileiro, parou de mexer no celular. Seus olhos estavam fixos no rosto de Roberto Carlos. Ele engoliu em seco, como se uma lembrança estivesse cutucando a mente dele. Um nome antigo. Um rosto visto na televisão. Um sorriso famoso. Roberto Carlos, sem notar, continuou. Eu vi muita gente se perder quando ficou famoso. Vi gente esquecer o bairro. Esquecer a mãe. Esquecer o amigo. Esquecer que um dia pediu fiado na padaria. O agente desviou o olhar por um segundo. A palavra fiado bateu como algo comum demais, humano demais, para aquele ambiente estéril de aeroporto. E eu tive medo, confessou Roberto Carlos. Medo de virar alguém que se olha no espelho e não se reconhece. A fila inteira parecia suspensa. Uma criança parou de balançar a mochila. Um homem de terno parou de consultar o relógio. Até o carrinho de limpeza que se aproximava diminuiu a velocidade, como se o funcionário também tivesse sido capturado pela cena. Foi por isso que eu comecei, disse Roberto Carlos. Eu pegava um pouquinho de terra do meu lugar e guardava. Não para fazer show. Não para postar. Não para ninguém ver. Só para eu lembrar. Lembrar do quê? O agente insistiu. Roberto Carlos levantou o saco de pano, com cuidado, como quem mostra algo frágil e poderoso ao mesmo tempo. Lembrar que eu sou de lá, respondeu. E que eu só cheguei onde cheguei porque aquele chão me empurrou. O agente respirou fundo. A rigidez dele parecia derreter um pouco, mas ele ainda tentava segurar a postura. O senhor fala como se tivesse chegado muito alto. Roberto Carlos olhou nos olhos dele. Eu cheguei alto o suficiente para entender que altura nenhuma vale a pena se a gente esquecer a base. Nesse momento, o rapaz da camiseta de time deu um passo involuntário para frente. Olhou de novo. Os traços. O jeito de falar. A voz. O timbre. A postura. A calma. Não, ele murmurou, baixo, para si mesmo. A namorada dele puxou o braço. O quê? Eu acho que é ele. Ele quem? Roberto Carlos. O nome saiu como um sussurro, mas foi ouvido por alguém próximo. E então por outro. E então por mais outro, como faísca em palha seca. Roberto Carlos? Não pode ser. Parece muito. É ele. Meu Deus,
É ele mesmo. O agente ouviu o burburinho e virou o rosto bruscamente para a fila. Silêncio. Ninguém se aproxima. Mas já era tarde. A energia havia mudado. Não era mais uma fila impaciente. Era um público em choque, tentando confirmar algo impossível. Aquele homem simples, sendo questionado, humilhado, ridicularizado, poderia ser uma lenda? O agente olhou para Roberto Carlos de novo, com olhos estreitos. Como se, de repente, ele enxergasse coisas que antes não via. A estrutura do rosto, as maçãs, a linha do maxilar, e algo no olhar. Aquele olhar que já encarou tantas multidões, tantos holofotes, tantas decisões. Seu nome, o agente começou, e parou, engolindo em seco. Qual é seu nome, senhor? Roberto Carlos hesitou por um instante. Não por medo, mas porque sabia o que aconteceria se dissesse. Sabia que a cena mudaria, que as pessoas mudariam, que o respeito chegaria não por compreensão, mas por fama. E isso o entristecia de um jeito difícil de explicar. Mesmo assim, ele respondeu, com voz clara. Roberto Carlos. Houve um segundo de absoluto silêncio, tão denso que parecia que o aeroporto inteiro tinha prendido a respiração. E então, como uma onda, veio a reação. É ele! Meu Deus! Roberto Carlos de verdade. Eu vi ele jogar. Caraca! Mano! A mulher mais velha levou a mão à boca. O homem de terno arregalou os olhos, como se tivesse cometido um erro moral minutos antes. Os jovens abriram os celulares, mas agora não era para rir. Era para registrar o momento histórico. O riso anterior se transformou em vergonha. O agente ficou imóvel. Por um instante, o poder que ele exercia ali pareceu encolher. Não porque Roberto Carlos fosse famoso, mas porque aquela fama servia de espelho para a crueldade que havia acontecido. Se era capaz de fazerem aquilo com ele, o que não fariam com qualquer anônimo? O agente pigarreou, tentando recuperar o controle. Senhor Roberto Carlos, Roberto Carlos levantou a mão, delicadamente, interrompendo. Não precisa, disse. A frase foi tão simples que doeu. O agente olhou para o saco de pano, para a terra, para o chão manchado, para as luvas na própria mão. O colega do teste, constrangido, finalmente falou, num tom quase baixo demais. Deu negativo. Não tem nada suspeito. O agente assentiu, rápido, como se quisesse encerrar. Mas o aeroporto não deixaria encerrar tão fácil. O murmúrio continuava. A energia era de espanto e culpa. Então o senhor pode seguir, disse o agente, devolvendo o saco de pano como se devolvesse uma relíquia. Roberto Carlos pegou o saco com as duas mãos. Guardou de novo perto do peito. Depois olhou para as pessoas ao redor, que agora o encaravam com olhos diferentes. Olhos que, minutos antes, riam. Ele não tinha raiva, mas havia uma tristeza tranquila, como quem já viu demais para se surpreender. Antes de eu ir, disse ele, e o tom dele fez o burburinho cessar, eu queria falar uma coisa. A fila inteira se calou de novo. Até os seguranças ao lado ficaram imóveis. O agente principal, agora visivelmente abalado, apenas assentiu. Roberto Carlos respirou fundo. As palavras que vinham não eram ensaiadas. Eram antigas, guardadas, talvez repetidas em silêncio ao longo de anos de viagens. Eu entendo o trabalho de vocês, começou, olhando para os agentes. Sei que vocês têm regras. Sei que vocês têm responsabilidade. E eu não vim aqui para brigar. Ele fez uma pausa, deixando o peso cair. Mas eu quero que vocês entendam que às vezes a gente ri porque não sabe o que o outro está carregando. Alguns abaixaram a cabeça. A maioria aqui me olhou como se eu fosse um esquisito, continuou Roberto Carlos, sem acusar diretamente, apenas constatando. E tá tudo bem. Eu não estou aqui pedindo desculpa de ninguém. O agente abriu a boca como se quisesse falar, mas fechou de novo. Roberto Carlos então levantou o saco de pano de leve, como quem mostra algo ao sol. Eu carrego isso porque, quando eu estou longe do meu país, eu lembro de casa, disse. E não é só saudade. É compromisso. Ele olhou para a fila, para os celulares, para as mãos inquietas. Lá fora, em outro lugar, ninguém fala a nossa língua. Ninguém entende o nosso jeito. Às vezes a gente se sente sozinho no meio de milhares. E, quando eu sinto isso, eu encosto a mão nessa terra e lembro. Eu tenho um povo. Eu tenho uma história. Eu tenho um começo. A voz dele não tremia, mas havia emoção contida, como a emoção de um homem que aprendeu a não chorar em público, mas que nunca deixou de sentir.
Eu joguei fora de casa muitas vezes, disse Roberto Carlos, e agora ele já não escondia tanto a identidade. Em lugares enormes. Com pressão. Com medo. E eu sempre tive uma coisa que me segurava. A lembrança de onde eu vim. Ele fez uma pausa maior. E então veio a frase que parecia ser o coração de tudo. Eu não carrego um punhado de terra. Eu carrego a minha origem. Eu carrego o que me impede de virar só uma imagem. O aeroporto inteiro parecia menor. O agente estava com os olhos brilhando, lutando contra algo que talvez nem ele entendesse. Um dos seguranças mais jovens limpou a garganta e desviou o rosto, envergonhado. Roberto Carlos continuou, com delicadeza, mas firme. Se vocês tratam um desconhecido assim, e depois mudam porque descobrem quem ele é, então o problema não era a terra. Era o olhar. A frase atravessou todos como um choque. Algumas pessoas começaram a chorar em silêncio. Outras apenas engoliram seco. O homem de terno finalmente abaixou o relógio, como se aquilo perdesse importância. Roberto Carlos então guardou o saco de pano. Pegou a bolsa. Colocou no ombro. Ele olhou mais uma vez para o agente principal. Eu espero que, da próxima vez, vocês não precisem saber o nome da pessoa para respeitar a história dela. E, com isso, ele começou a caminhar. Ninguém ousou rir. Ninguém ousou falar alto. O som dos passos dele no piso brilhante parecia um metrônomo marcando um novo ritmo no coração de quem assistia. Quando Roberto Carlos passou pelo rapaz da camiseta do time, o jovem estava com os olhos cheios. Obrigado, ele murmurou, quase sem voz. Roberto Carlos parou por meio segundo. Olhou para ele. Não agradeça a mim, disse. Agradeça ao seu começo. E nunca deixe ninguém fazer você rir do começo dos outros. E seguiu. Atrás, a fila voltou a andar, mas ninguém era o mesmo. O chão ainda tinha pequenos vestígios de terra, e, por algum motivo, ninguém apressou o funcionário da limpeza para tirar aquilo rápido. Era como se aquela mancha fosse um lembrete físico. Uma parte do Brasil tinha tocado aquele aeroporto frio, e tinha feito todo mundo lembrar, nem que fosse por alguns minutos, do que realmente pesa na bagagem de um ser humano. Roberto Carlos caminhava pelo corredor que levava ao portão de embarque, mas cada passo parecia mais lento do que antes. Não porque estivesse cansado, nem porque o tempo tivesse de sobra. Era como se algo invisível o puxasse para trás, não fisicamente, mas por dentro. O barulho do aeroporto havia voltado aos poucos. Anúncios mecânicos, rodinhas de malas, vozes em diferentes idiomas. Ainda assim, tudo soava distante, como se ele estivesse dentro de uma bolha silenciosa. Algumas pessoas o seguiam com o olhar. Outras cochichavam. Havia celulares discretamente abaixados, mãos trêmulas, olhares arrependidos. A cena ainda ecoava na cabeça de muitos. Para Roberto Carlos, porém, aquilo não era novidade. Ele já tinha visto aquele mesmo movimento acontecer em outros lugares, em outros contextos. Primeiro a indiferença, depois o deboche, em seguida o espanto, e só então o respeito. Um respeito tardio, condicionado ao nome, ao reconhecimento, ao status. Ele parou perto de uma grande janela de vidro. Lá fora, um avião taxiava lentamente. O céu estava claro, mas carregava nuvens distantes. Roberto Carlos encostou a mão no vidro frio por um instante, quase sem perceber, como se buscasse equilíbrio. O saco de pano estava seguro no bolso interno da jaqueta. Ele o tocou com os dedos, um gesto pequeno, íntimo. Aquela terra não era amuleto. Não era superstição. Era âncora. Atrás dele, passos apressados se aproximaram. Senhor Roberto Carlos, a voz soou cautelosa, respeitosa demais, diferente de antes. Ele se virou. Era o agente de segurança principal. O mesmo que minutos antes falava alto, ria, ameaçava prender. Agora, estava com os ombros ligeiramente curvados, as mãos unidas à frente do corpo. Não havia mais autoridade excessiva ali. Havia um homem. Posso falar com o senhor um instante? Roberto Carlos observou o rosto dele. Viu cansaço. Viu conflito. Viu algo que não era pedido de desculpa formal, mas necessidade de aliviar um peso interno. Pode, respondeu. O agente respirou fundo, como quem organiza palavras que nunca precisou dizer no trabalho. Eu quero pedir desculpa, disse, finalmente. Não como funcionário, como pessoa. Roberto Carlos não respondeu de imediato. Apenas assentiu levemente, permitindo que ele continuasse. Eu tratei o senhor, tratei mal, o agente confessou.
Desconfiei. Pressionei. E eu só parei quando percebi quem o senhor era. Ele engoliu em seco. E isso não me deixa em paz. Roberto Carlos manteve o olhar firme, mas sem dureza. Não é fácil admitir isso, disse. Eu sei. O agente balançou a cabeça, emocionado. O pior é que, se o senhor fosse qualquer outra pessoa, eu teria feito exatamente a mesma coisa. E isso me assustou. Houve um silêncio breve, mas denso. Sabe, disse Roberto Carlos, eu não fiquei triste pelo que aconteceu comigo. O agente levantou o olhar, surpreso. Fiquei triste pelo que acontece todos os dias com quem não tem nome conhecido, completou Roberto Carlos. Com quem carrega coisas invisíveis e não tem como explicar. O agente fechou os olhos por um instante. Quando abriu, estavam marejados. Eu cresci longe daqui, disse ele, quase como uma confissão inesperada. Saí cedo de casa para trabalhar. Nunca voltei direito. Às vezes eu sinto que deixei tudo para trás. Roberto Carlos o ouviu em silêncio, respeitando aquele desabafo não solicitado. Talvez, disse Roberto Carlos, o senhor não deixou. Talvez só tenha guardado em algum lugar. Ele tocou levemente o bolso da jaqueta. A gente sempre carrega alguma coisa, mesmo quando acha que não. O agente assentiu lentamente. Obrigado, disse, com voz embargada. Não pelo nome, mas pela lição. Roberto Carlos sorriu de leve. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. Cuide bem do que o senhor carrega, respondeu. E do que os outros carregam também. O agente deu um passo para trás, respeitosamente, e se afastou. Roberto Carlos voltou a olhar para fora. O avião agora estava parado. Em breve, seria a vez dele. Sentiu o celular vibrar no bolso. Mensagens. Notificações. Notícias provavelmente já se espalhando. Ele não abriu. Não naquele momento. Enquanto aguardava o chamado para o embarque, sentou-se em uma das cadeiras próximas ao portão. Ao seu lado, um homem simples, de meia idade, carregava uma mochila gasta. Ele olhava para Roberto Carlos com curiosidade contida, claramente o reconhecendo, mas sem coragem de falar. Depois de alguns minutos, o homem criou coragem. Com licença, disse, em português carregado de sotaque regional. O senhor é o Roberto Carlos, né? Roberto Carlos virou-se e sorriu. Sou eu. O homem respirou fundo. Eu vi tudo lá atrás, disse. Eu ri no começo. Depois, fiquei com vergonha. Roberto Carlos balançou a cabeça, compreensivo. Acontece. Eu tô indo trabalhar fora do país, continuou o homem. Primeira vez. Tô com medo pra caramba. Roberto Carlos o olhou com atenção. O medo faz parte, disse. Ele só não pode te fazer esquecer quem você é. O homem assentiu, emocionado. Posso perguntar uma coisa? Claro. Se um dia eu me sentir perdido lá fora, o que eu faço? Roberto Carlos pensou por alguns segundos. Lembra de onde você veio? Respondeu. Não importa como. Pode ser uma música, uma comida, uma foto, ou até um punhado de terra. O importante é não se desconectar do seu começo. O homem sorriu, com os olhos brilhando. Obrigado. Roberto Carlos assentiu. Simples. O anúncio de embarque ecoou pelo alto-falante. O grupo começou a se levantar. As pessoas formaram fila novamente, mas agora havia algo diferente. Menos pressa, menos impaciência. Como se todos tivessem sido obrigados a olhar para dentro por alguns minutos. Quando Roberto Carlos se levantou, várias pessoas abriram espaço. Não por idolatria exagerada, mas por respeito silencioso. Ele caminhou até o portão, entregou o cartão de embarque, passou pelo leitor. Antes de entrar no túnel que levava ao avião, parou. Virou-se para o saguão. Olhou para as pessoas, para o chão limpo onde antes havia terra. Pensou no contraste. Pensou em quantas vezes, na vida, tentamos limpar rápido demais aquilo que deveria ser observado. Ele respirou fundo. Dentro do avião, acomodou-se no assento. Guardou a bolsa. Sentou-se. Fechou os olhos por alguns segundos, sentindo o motor começar a vibrar suavemente. Levou a mão ao bolso interno. Tocou o saco de pano mais uma vez. Ali dentro não havia apenas terra. Havia infância. Havia esforço. Havia quedas. Havia corridas intermináveis atrás de uma bola. Havia vozes que o incentivaram quando ninguém acreditava. Havia silêncio também. Muito silêncio.
Quando o avião começou a se mover, Roberto Carlos abriu os olhos e olhou pela janela. A pista passava rápido. O chão se afastava. Ele sabia que, em poucas horas, estaria em outro país, outra cultura, outro idioma. Sabia que seria chamado de ídolo, de lenda, de estrela. Mas ali, naquele momento, ele era apenas um homem que se recusava a esquecer o próprio começo. O avião decolou. Enquanto as nuvens se aproximavam, uma última reflexão passou por sua mente, clara e simples, como a terra que carregava. Não é o quanto você sobe que define quem você é o quanto você lembra de onde pisou primeiro. A câmera imaginária se afastaria ali, deixando Roberto Carlos pequeno diante do céu imenso. E uma voz final poderia ecoar, suave, firme, humana. Todos nós carregamos algo invisível. Respeitar o outro começa quando entendemos que nem toda bagagem passa pelo raio-x. E então, já no escuro da tela, a mensagem final surgiria, simples, direta, verdadeira. Siga o canal para mais histórias reais, lições de vida e mensagens que inspiram, contadas através de grandes nomes, mas feitas para todos nós.